E saber quem está com você é muito importante nesse processo. Então, geralmente você conhece uma pessoa quando você tem um nível de consciência. Só que aí você tem acesso ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento da sua história em um determinado momento. E aí você sobe. Só que você começa a exigir que o outro suba com você. E aí você começa a forçar o desenvolvimento do outro. Não, você tem que me acompanhar, você tem que me acompanhar. Só que você nunca deve interferir no tempo do outro. Senão isso vai contra as leis. Você deve influenciar o outro indiretamente para que o outro tome uma decisão por ele próprio, sem perceber que está sendo influenciado. Mas não que você está tentando forçar a mudança. Aí isso já entra numa biologia, né? As pessoas, quando levam ordens, elas geralmente resistem àquela ideia. A manipulação, em contrapartida, é o oposto. Você consegue influenciar uma pessoa a tomar uma decisão sem ela perceber que você está influenciando ela. Por exemplo, você começa a correr e você volta sempre feliz dizendo o quanto foi incrível a corrida, que ela deveria ir no dia seguinte. Só que no dia seguinte você não chama ela. Você vai correr de novo e aí você volta. Por que você não vai comigo outro dia? Não sei o quê. Sem perceber aquele seu estado de espírito, aquela felicidade, o prazer que você está demonstrando na corrida, pode ser que em algum momento influencie o outro a tomar uma decisão por ele próprio. Mas as pessoas tentam forçar o desenvolvimento do outro. Só que até quando eu não devo forçar o desenvolvimento do meu parceiro, da minha parceira, né? Existe um limite para isso. Eu vou esperar até quando? E aí vem a questão do tempo mais uma vez. A gente sempre está diante de grandes decisões. E é matemático. Estando nessa situação, onde você é uma pessoa que evoluiu e o parceiro ou a parceira está aqui embaixo, ou você desce para que os dois estejam ressonantes, ou o outro sobe com você. Não dá para gerar assim. uma relação como se fosse a relação de antigamente, ser viável e saudável? Porque eu sinto, isso você está falando porque você é mulher, mas as mulheres geralmente, quando elas crescem, elas querem que o marido cresça junto. Mas o contrário muitas vezes não é verdadeiro. Se o homem ele cresce e a mulher dele não, a gente não vê isso como algo negativo. É que o ponto do Maurício tem até aquela frase, né? Toda mulher casa com um homem achando que vai mudar. Exato. Né? Nem sempre a verdade é... Né? Para nós somos homens, a gente vê isso. Por exemplo, as nossas namoradas, né? Noivas, elas sempre, às vezes, ficaram com a gente. Mas ele não vai tanto na academia. Não, mas quando estiver comigo, a gente vai virar do CrossFit juntos, né? E necessariamente o homem não é muito assim, né? É isso que você quis dizer. Exato. Será que não existe um jeito de a relação ser saudável e a pessoa não te puxar para baixo, mesmo se ela não crescer junto? Eu acho que existe essa possibilidade, mas a longo prazo pode ser insustentável, não pelo... Não estamos falando de ganhos financeiros, mas sim da mentalidade, de compartilhar as mesmas ideias, de ter a mesma mentalidade em relação à vida, em relação às coisas. Isso pode acabar a longo prazo gerando um distanciamento. E o distanciamento por, não vou conversar sobre isso porque fulano não gosta, não vou falar sobre isso porque não faz o perfil. Vou começar a querer procurar os meus amigos e tal. E esse distanciamento pode ser negativo a longo prazo. E é claro que você não precisa exigir que o outro pense ou tenha o mesmo nível de desejo que você. Mas a gente sempre sabe quando a energia do outro influencia na nossa. Geralmente, a presença das pessoas, elas nos dizem se ela é alguém que impactaria no nosso avanço ou não. Caso não seja, você sabe. Você sempre sabe. Mas caso seja uma pessoa que pode, de certa forma, te limitar, não de crescimento, mas emocionalmente, talvez te desestabilizando ou jogando balde de água fria, você saberá também. E neste momento você estará diante de uma decisão. A gente sempre está diante de grandes decisões na nossa vida. E isso influencia onde você consegue chegar. Então a escolha do parceiro e da parceira ideal é aquela, independente do sucesso financeiro, material, é aquela que faz você conseguir se ver e ver a vida de maneira mais abundante.
É aquela pessoa que consegue criar uma nova identidade em você, ajuda você a criar mais evoluída. Talvez seja esse o grande... Porque quando alguém vira, um externo vira de fora e enxerga algo em você que você não enxerga e seja positivo, isso ajuda muito na criação de identidade positiva. Verdade. Um relacionamento ideal é aquele relacionamento em que os dois estão se retroalimentando positivamente, um impulsionando o outro. E, geralmente, não são pessoas iguais, são pessoas diferentes, porém complementares, né? Até porque o outro é um espelho seu. E ele está diante do seu nariz para que você consiga enxergar os seus pontos de melhoria no outro. Então, o universo é muito perfeito. Os relacionamentos, eles não existem como um conto de fadas. Para você se relacionar, se apaixonar, casar, ter filhos e construir uma família. Os relacionamentos estão aí como um grande treino. Até porque os relacionamentos é um dos maiores segredos da evolução da humanidade. Por quê? Por isso que Jesus ensinava a gente a se relacionar. Observe os 10 mandamentos. Ame Deus acima de todas as coisas. E o segundo é ame o próximo como ama a ti mesmo. Por que o relacionamento, se relacionar, está entre os 10 mandamentos? Jesus veio o tempo inteiro falando sobre isso. O tempo inteiro. Se relacionar, ser melhor com o outro, não julgar, e etc, etc, etc. Inclusive, onde que entra o amar você nos 10 mandamentos, né? Porque tem ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como ama você mesmo, e cadê você? Ame você. Não tem o amor próprio, né? Exatamente, mas tem uma questão aí. Quando você conhece Deus, ao se conectar com Ele, você se conecta com você. E ao se conectar com você, você se conecta com Deus. Então é uma ponte só. Por mais que você não acredite, né? Que hoje até é difícil falar sobre isso na internet. Mas os relacionamentos, eles desbloqueiam níveis do nosso cérebro e da nossa consciência que nenhum outro lugar desbloquearia. O dinheiro que você procura está no bolso das pessoas. E para você pegar esse dinheiro que está no bolso das pessoas, você precisa se relacionar com elas. Através da busca pelo dinheiro, você se torna uma pessoa melhor, mais amigável, fala mais comunicativo, se coloca mais no lugar do outro. Para ver o que ele precisa. Se torna mais acolhedor, mais simpático. Porque você precisa se relacionar com a pessoa. E a busca pelo dinheiro também faz você se tornar uma pessoa melhor, melhorar esse relacionamento. Para você crescer, criar uma família, você precisa se relacionar com o outro também. Agora, por que os relacionamentos, eles são um dos maiores treinos que existem? Porque é um relacionamento com a gente mesmo. Nós estamos o tempo todo nos relacionando com nós mesmos. Porque o nosso relacionamento com o outro começa dentro de nós. Não está no relacionamento, o nosso relacionamento com o outro. Está dentro da nossa cabeça. Nossa, vamos entrar Porque nisso. a maneira como a gente enxerga o outro... Meninos, pensem. Quando vocês conhecem uma pessoa, você começa a se relacionar na sua mente com essa pessoa. Geral, né? Tá tudo muito romântico, é recíproco, eu me sinto amado, eu sinto esse espaço, eu sinto que tá gostoso, eu sinto que é legal. Então, o meu relacionamento na minha mente tá dizendo que tá tudo bem aqui entre nós. Esse espaço é favorável para mim. Eu vejo que tem espaço para mim, vou ficar aqui. Mas, à medida em que vocês vão se conhecendo e aí a rotina vem se aproximando, o seu relacionamento com essa pessoa muda na sua cabeça. Por exemplo, talvez, né, dependendo das crenças. Tô achando que essa pessoa não tá mais me respondendo rápido. Tô achando que talvez ela não esteja mais tão interessada em mim. Eu contei como foi o meu dia de trabalho, mas ela não me perguntou sobre esse assunto. Eu senti que ela mudou de assunto. Parece que ela não pergunta mais como que eu tô, sobre os meus amigos, não demonstra mais tanto interesse. Eu mando mensagem, ela já demora um pouquinho para responder. É a sua mente que começa a criar um novo relacionamento com essa pessoa antes de acontecer isso. É tudo sua mental mente mesmo. muda o relacionamento e aí o que acontece a partir desse momento? Você muda. A sua mente criou historinhas de que talvez alguma coisa está acontecendo aqui. Então eu vou recuar um pouquinho. Aquele espaço que antes você tinha visto, que estava tudo bem, tudo tranquilo. Acho que eu posso entrar, né? Posso estar nesse ambiente? Não.
Então, isso já muda quem eu sou. Vou ficar um pouquinho mais frio. Vou ficar um pouquinho mais distante. Vou deixar ela me procurar. Vou deixar ela perguntar. Acho que eu tô muito em cima dela. Vou dar um pouquinho de espaço. Acho que eu tô sufocando demais. E aí, o seu comportamento muda do outro. E aí, tudo começou na mente. Exatamente. Tudo começou na mente. Então, o seu relacionamento com a pessoa, com alguém, com o dinheiro, que é a mesma coisa. Com tudo dinheiro vem é a mesma através coisa. do relacionamento. Nossa. Então, aquelas ondas de possibilidades, por exemplo. Inicialmente, você começa a se relacionar com ela. O que é esse relacionamento? É uma interação. Você começa a interagir com aquela ideia de diversas formas. É como se fosse uma pessoa mesmo. É. Você enxerga assim. Isso. É mais fácil, né? Nossa. Personificar essa ideia é mais fácil. Então, você começa a se relacionar bem com o dinheiro inicialmente. Ai, como eu queria ter dinheiro, que o dinheiro é bom, imagina o que eu estaria fazendo com o dinheiro agora, que não sei o quê, a riqueza, como eu me sentiria. E o seu relacionamento com ele tá bom. Só que aí o dinheiro começa a entrar na sua vida. E aí o seu relacionamento com o dinheiro começa a mudar antes que ele mude com você. Acho que vai acabar, não sei como vai ser os próximos meses, é algo imprevisível. Total. Não sei se eu tenho que segurar agora, será que tá tudo certo? E aí esse seu relacionamento muda o seu comportamento. E o seu comportamento muda a realidade. Aí o dinheiro começa a fechar. Igualzinho o relacionamento a dois. É como se fosse pra nós, tipo, você tem uma mulher bonita, você é solteira, você fala, pô, eu queria que ela olhasse pra mim, você começa a fantasiar e tal. Aí chega uma hora que você consegue conquistá-la. Só que daí depois você acha que você não merece ela é muita areia pro seu caminhão. E aí qualquer coisa que ela faz, você começa a achar que ela... O problema tá em você. Não tá mais ela não gosta mais de mim, não sei o que e tal. Sim. E pra mulher o contrário. Só que daí ela bota o dinheiro na mesma... Não, eu entendi. Entendeu? Entendi, Sim. perfeito. Exato. Muito bom. Você deu o exemplo do começo de um relacionamento, né? Mas também tem do momento quando a pessoa já está casada, já tem filho. Aquele relacionamento também muda. Essas são fases, São né? fases. Essas fases do relacionamento nada mais é do que a sua fase própria. Quando você está com uma autoestima boa, quando você está feliz com você e começa a sair com as amigas e os rapazes da mesma forma e começa a ter uma vida e tá me sentindo bonito, começa a academia, você começa a se relacionar melhor com você e isso automaticamente muda a sua realidade. Porque o que a gente enxerga não é real. Tudo são projeções e se moldam de acordo com a nossa interpretação disso. É uma loucura total. Total, tá tudo na mente. Tá tudo na mente. Então, geralmente nas fases ruins, você começa a criar essa fase ruim. E aí você diz que o outro não tá te apoiando na fase ruim que você tá criando. Então, E aí se você costuma ter relacionamentos bons com as pessoas à sua volta, geralmente isso vai mostrar que você consegue ter relacionamentos bons com coisas energéticas e vice-versa. boa. Certo? Porque, no fundo, é tudo relacionamento. Então, se eu quero melhorar o meu relacionamento com dinheiro, comece melhorando o meu relacionamento com minha parceira, com o seu parceiro. Sim, com a sua habilidade de se relacionar. Para você se relacionar, você tem que ser uma pessoa mais paciente. Isso já te ajuda a não ficar ansioso. A entender que a abundância tem ciclos. Nossa. Entendi. Sabe? Se a gente olhar as características de personalidade de uma pessoa que se relaciona bem com ela, com o mundo, com os filhos, com o trabalho, em sociedade, ela sabe lidar com o dinheiro. Ela sabe lidar com as leis da vida. Em contrapartida, uma pessoa que não se dá bem no mercado de trabalho, tá sempre de cara feia, não se dá bem com ninguém, se exclui. Essa pessoa não sabe lidar com ela, com as pessoas, com o dinheiro, com a vida, com nada. A chave tá aí. E o mais incrível é que a gente falou tantas coisas aqui, né? E a pessoa pode perguntar, o ouvinte pode perguntar, tá, meu Deus, mas qual que é o meu ponto de dificuldade? De tantas coisas que vocês falaram, é a escassez, é as crenças, é o relacionamento. E aí que tá a questão. O segredo está nas entrelinhas. E esse é o mais incrível da vida. O segredo, o que falta, a pecinha, a chave, aquela chave que a gente falou,
para o ouvinte, pode estar em qualquer lugar desse podcast. Em qualquer frase que nós falamos. Ela vai sentir. Ela vai sentir. O sentimento vai direcionar. É ali. É aquilo. A emoção de... Foi o que você falou no começo, né? Sim. Que tá... Isso. Tá em algum detalhe, em alguma curva, em alguma vírgula. Mas para cada pessoa, esse detalhe vai estar num lugar diferente da conversa. Ou em momentos diferentes de consciência. Ela pode assistir esse vídeo daqui 6 meses. E ela vai pegar uma outra chave. E a vida tem que se tornar prazerosa assim. Nesse eterno processo de construção. E não, o que falta para eu definitivamente melhorar tudo. E não. Como se faltasse um segredo, né? Não é isso. Não. Cada um São tem o seu segredo. Cada um tem a sua pecinha. Sim. E quando você se torna uma pessoa faminta por essa procura, e quando você acha, você quer logo, rapidamente ajustar isso em você, e aí de repente, caramba, ajustei esse pontinho, mas eu ainda procuro algo. E aí você encontra essa outra chavinha. Você vai criando naturalmente, sem peso, o sucesso, que é sucesso para você, seja lá em qual área for. E é bom ir anotando, Duda? Tem alguma dica que você traz para a pessoa ir mentalizando, colocando num papel, fazendo um livrinho de to-dos, de micro segredos? Porque o que acaba acontecendo muito é que a pessoa vai assistir aqui o podcast, vai ter algumas chaves, insights que vão libertar, e aí aquilo parece que ele evapora depois de um tempo. Ela esquece, vai conversar com alguém que não assistiu essa conversa, e a pessoa vai conversar sobre um tema totalmente banal, e de repente ela tá vendo a notícia, tá passando no Jornal Nacional, e ela esqueceu e ela voltou a ser a pessoa que ela era antes. Eu tenho uma excelente resposta para isso. Uma nova informação é uma conexão neural no cérebro. E se uma nova informação cria uma nova conexão neural, a lembrança nada mais é do que a reativação dessa conexão diariamente. Então, você sempre vai esquecer do que você ouviu ou do que você leu se você não alimentar aquilo de novo. Isso é algo neurológico, né? Então, para você lembrar de alguma coisa, você precisa de estímulos, precisa novamente se relacionar com aquela informação. Então, você tem que tirar do seu ouvido e colocar no papel. Quando você coloca no papel, você já está trazendo vida para aquilo. Nós não temos só uma mente, nós temos o papel, nós temos a caneta, nós temos o movimento, nós temos a interação com aquilo. Então, de tudo que nós falamos aqui, tem muita coisa muito valiosa. Então, eu sugiro que todo mundo anote tudo e sempre deixe um ponto no seu diário, que eu defendo a ideia de que todo mundo tem que ter um diário, para você ir colocando essas entrelinhas, esses quebra-cabeça seu, que você foi captando. Eu acho que eu tenho uma crença X, eu acho que pode ser isso, eu tive uma ideia X. Para você ir montando o seu quebra-cabeça depois. Um diário? A gente pode dizer que como se fosse um diário, como se ele fosse o ambiente de uma academia, que a academia eu vou lá todo dia para puxar peso e ganhar músculos, ou emagrecer. Isso. O Maurício faz umas analogias muito boas. É uma ótima analogia, continua. O meu caderninho é como se fosse a minha academia mental. Quando eu vou lá e escrevo, seria uma analogia ao puxar o peso. Se eu fizer isso todos os dias, e todos os dias, e todos os dias, pode ser que daqui a um ano eu olhe e veja, nossa, meu corpo mudou, minha mente mudou. Só que você vai na academia, uma hora você mexe a perna, outra hora o braço, outra hora você faz a esteira. Dentro do seu diário, você pode ter um lugar que você pôs aquela crença tal, que te influencia de uma maneira tal. Daí, no outro lado, você põe, mas também tem essa crença aqui. Ou também tem aquilo lá que eu ouvi no podcast tem o treino com a de perna, Duda. né? O de ombro. E daí, você vai ver que uma hora tudo se conecta. Igual na academia, que tudo se conecta. Você gosta menos, né? De malhar, que geralmente é uma crença mais difícil de malhar. No passado. Aquela flexão. Ou seja, mas por que eu fiz essa pergunta? Se eu fiz... Porque tudo isso não vai mudar, igual você falou. Não é que a pessoa vai ouvir essa conversa e amanhã ela vai estar... surgiu alguém novo dentro de mim. Não vai acontecer isso. É igual você ir na academia um dia lá, ficar 8 horas na academia, no dia seguinte só vai ter dor, você não vai mudar nada.
É isso, é fazer todo dia um pouco. E todo dia um pouco é eu pegar, penso e escrevo. Pego, penso e escrevo. Sim. Pode ser que você escute um podcast, esse episódio do Lean, e amanhã você pense, cadê meu dinheiro? Já me desconectei da escassez. Mas você está construindo a raiz do seu bambu chinês. Né? Então, o importante é que a cada novo episódio, você não só escute, mas você estude ele. Porque quando você estuda aquilo, você escreve com canetas coloridas, você coloca uma ideia sua. Foi no minuto X do podcast do Lean, com o Eduardo Escobar. Você está se relacionando com aquilo, usando mais de um estímulo, por exemplo, mais de um... Uma ferramenta. Né? Isso. Sensorial, visual, sinestésico. Então, aquilo vai se tornando parte da sua linha de raciocínio e observação. Porque uma coisa é você estar escutando um podcast quando está lavando a louça. Você não está observando aquilo. O que é observar as ondas de possibilidades? É você interagir com aquela ideia 100% focado nela. Mas quando você para, escreve, anota, interage, pensa, raciocina, aí você observou. Se você observar todos os dias essa onda de possibilidade, de prosperidade, de abundância, de um bom relacionamento, isso tem que vir para sua realidade em algum momento.